Muito boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus, povo da Hebron. Para você que não é da Hebron também, uma boa noite extraordinária. Glória a Deus, depois do final de semana, né? Fala sério. Pessoal da rádio, muito boa noite para você que está ligadinho aí com a gente. Nós entramos aí um pouquinho, vamos interromper o louvor, voltamos em uma hora com o louvor. E nesta uma hora vocês vão participar comigo aí, à luz da palavra. Programa novo, estreou esse mês, né, que o Senhor nos proporcionou. Camille, boa noite, com muita alegria. Filha amada, deixa eu ver quem mais aí. Rafael, boa noite, com muita alegria. Luci, boa noite a todos aí, pessoal. É uma satisfação imensa toda segunda, quarta e sexta estar com vocês. Sexta-feira me abandonaram, o pessoal aí, olha, eu te falar, sexta-feira eu não sei para onde foram, mas me abandonaram na sexta-feira, né? Fala sério, todo mundo se arrumando, foi para o aniversário da bispa e esqueceu do bispo. Fiquei aqui sozinho, fala sério. Boa noite, Luci. Brincadeira, eu sei que o pessoal também de sexta-feira é complicado, o trânsito e tudo mais, né? Então, mas amém. Sexta-feira, para quem não sabe, né, foi o aniversário da bispa, foi grande bênção, estivemos todos aí reunidos com ela, foi uma noite extraordinária, a bispa estava muito feliz e isso nos deixa felizes. Quem gosta da bispa, tem comunhão com ela, sabe que ela está feliz, nós também estamos. Assim como ela, né, nos ministra todos os dias. Se para você tá bom, tá feliz, eu também estou feliz. Isso é sorrir com os que se alegram, chorar com os que choram, né? Estar a despeito dele, nós estamos sempre em comunhão, em aliança. Essa é a aliança que a bispa nos ministra todos os dias. Deixa eu ver quem mais está aí. Nathalie, boa noite com muita alegria. Senti sua falta hoje de manhã. Nathalie, Luciana, né? Hã? Ah, emoji, verdade. A realidade que aconteceu, teve uma chuva forte ontem, né? Aqui também nós ficamos sem internet na parte da noite, e glória a Deus que o culto foi para amanhã, né? Tivemos problemas de internet aí. Então, para alguns lugares, eu nem sei que hora que voltou aqui, confesso que eu não sei, mas até a hora que eu fui dormir, acho que eram umas 11 horas, não tinham voltado a internet. Eu aproveitei para dormir um pouco mais cedo também. Ouvi um pouco de reportagem, né? E fui dormir. Glória a Deus. Então, agora no sábado, isso foi na sexta, né? A Hebron é agitadíssima, né? Aliás, nós vamos fechamos, né? Porque sábado foi o último final de semana do mês de abril, e nós já entramos no mês de maio também com um acelerador, né? A pleno vapor. Temos encontros esse final de semana também lá em Mococa. Então, nós tivemos, ó, em Mogi, tivemos em São Paulo, em Guarulhos, né? Tivemos um outro onde foi, bispo? Agora me lembro. Teve um café com a bispa também em Guarulhos, com algumas mulheres, e agora, esse final de semana, sábado passado, agora tivemos a casa da Luci, foi grande bênção também, um outro encontro em Guarulhos, o povo reunido, foi assim, uma noite extraordinária. A bispa trouxe uma palavra poderosa, né? Aliança, nos ministrou grandemente, foi um mover depois, logicamente, né? Como crente, né? Como bom crente, nós comemos até, né? Tinha uma noite da pizza lá, e nós comemos bastante pizza lá na casa da Luci, foi grande bênção. Então, eu queria agradecer a todos que puderam estar, aqueles que não puderam, né? A gente sabe, entende aí, tem um pessoal em cada lugar, tanto é que o pessoal de Mococa ia vir, não deu, mas esse final de semana nós estamos com eles. Nossa Ana Paula Borges está com a gente, que é de Araxá. Em nome de Jesus, nós vamos chegar em Araxá. A próxima viagem nossa aí, em nome de Jesus, nós vamos fazer de tudo para estar em Araxá, não é mesmo, bispa? Em nome de Jesus, nós vamos fazer de tudo para estar lá. Amém, pessoal? Então, nós estamos caminhando. A Hebron está avançando bastante. Então, assim, no sábado foi isso aí. Nós fechamos com chave de ouro aí. Um grande banquete, maravilha. Domingo, palavra, né? Maravilhosa, extraordinária. A bispa nos ministrou no domingo. O alimento que vai reger a nossa semana. Então, no final de semana aí, realmente nós fechamos aí muito bem. Sexta, sábado, domingo, com festa e, logicamente, sempre com palavra. Então, glória a Deus, um final de semana extraordinário. Hoje nós tivemos aí a ministração pela manhã e agora vocês estão comigo aí à luz da palavra. Amanhã tem Prefiro Crer. Eu não sei ainda quem vem amanhã, né? Como toda semana a bispa tem feito suspense, vamos ficar sabendo aos 48 aí do segundo tempo quem é que vem amanhã. Mas tem sido grande bênção, um testemunho atrás do outro. A semana passada o pessoal ficou impressionado com o testemunho da pastora Lu, teve conosco, aí contou um pedacinho do testemunho dela, 1h e pouco, aí não deu para contar, nós passamos de 1 hora, não deu para contar todo o testemunho dela. Tem testemunho para Chuchu.
Ela esteve conosco na sexta-feira também, tem bastante coisa para contar. Deise, boa noite, com muita alegria. Boa noite a todos aí, pessoal. Então, mas vamos para a luz da palavra, amém? Abram suas Bíblias aí no capítulo 36 de Gênesis. Então, nós avançamos aí a semana passada. Estava até comentando com a bispa agora que se tudo der certo, né? Não acontecendo nenhum imprevisto, nós terminamos aí o livro de Gênesis na segunda-feira, pelos meus cálculos, tá? Então, provavelmente na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, nós terminamos o livro de Gênesis. Aliás, falando sobre isso, eu perguntei para algumas pessoas no sábado, e eu dei fazer pergunta para vocês também, porque eu já dei a letra esse outro dia aí, em um dos programas eu falei qual seria o próximo livro a ser estudado. E eu perguntei, ninguém sabia. Falaram, olha, até Mateus falaram que era o próximo livro na ordem cronológica. Só para vocês terem ideia, cada um foi falando, é tal. Olha lá, hein? Eu dei uma dica já esse mês, eu lembro em um dos programas que eu dei a dica aí, e eu pergunto de novo aí. Rosângela, boa noite, com muita alegria, glória a Deus, a outra nós tivemos lá agora há pouco, glória a Deus, então tá aí. Depois você escreve aí, a pessoa vai me falar quem acertou. Aí eu vou falar no particular aí, ó, você acertou realmente esse livro. Então, suspense aí. Só vou lembrar uma coisa, vou dar uma dica, aliás, melhor, para facilitar. Não é Êxodo, tá bom? Então, bom, tá fácil, né? Bom, nós temos aí 66 livros. Você tira 2, né? Então ficou fácil, não ficou? Tiramos 2, ó, tiramos Gênesis, que nós já fizemos. Êxodo que não é, então tem 64 livros aí para você acertar. Olha como tá fácil. Amém? Não tá fácil? Vamos orar, né? Vamos orar antes de começar, em nome de Jesus. Então, pessoal, quem foi entrando aí, muito boa noite. Deixa eu ver só o último aqui, vamos lá. Valéria Quirino, Rodrigues, Valéria, hein? Valéria, Maurício lá de Mogi. Maurício está no sítio lá, sem sinal, né? Aliás, a chuva também castigou lá, fiquei sabendo. Então, que o senhor visite aí todas as regiões aí, em nome de Jesus. Vamos orar por essa palavra, por esse estudo em nome de Jesus, para a gente começar. Porque eu estou com sede, uma sede hoje, vocês não têm noção, para ministrar a vocês. Olha, vamos lá. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir nesta noite, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita nesta noite, Pai. Quero te pedir também, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu, como servo e ministro do Senhor, coloco o teu povo em liberdade, Pai, os pecados perdoados, Pai, para que possamos entrar na tua presença, entrar no teu altar, Pai, em nome de Jesus, limpos de mão e puros de coração. Quero te pedir também, Senhor, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua voz, toda a sonolência, toda a dispersão caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Todo impedimento, Pai, para essa transmissão caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida, usa a minha voz, a minha imagem, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Pai, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, abram suas Bíblias aí. Como eu disse no capítulo 36, vamos só recapitular um pouquinho, para a gente não se perder, como eu sei que muita gente... Sexta-feira, aliás, quem perdeu, né, a luz da palavra de sexta, veja lá, porque nós falamos sobre Jacó, não para você não perder também a sequência, né? Nós falamos sobre o val de Jabó, que olha, é extraordinário. Ali teve um encontro, né, de Jacó com o anjo, ali foi transformada a vida dele. Ali, realmente, o Senhor transformou ele de tal forma, ele agarrou o anjo, brigou, não saiu daquele local, não soltou o anjo enquanto não foi abençoado. Ali o caráter dele foi transformado, precisava ter esse encontro. Ele ia ter um encontro com o irmão, não dava para ele ir como o velho Jacó, né? Ele tinha que encontrar o irmão, mas como Israel. Tanto que a gente viu que quando ele encontra o irmão, o que acontece? O irmão beijou, e assim, a gente vê o quanto foi importante, né, esse encontro ali no Val de Jabó, que ali realmente foi a transformação da vida de Jacó. Tudo aquilo que ele fez no passado, a forma como ele ludibriou o irmão, como enganou, como foi trapaceiro, a gente viu o quanto custou isso para ele ao longo daqueles, né, 21 anos com o Labão, mudando o salário dele, por mais de 10 vezes mudou o salário dele. Então, ali, aquele encontro realmente foi a transformação. Ele passou toda a família adiante, ficou ali, né, no Val de Jabó, que ali teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Então, se você não viu o de sexta-feira, veja lá, porque é importante. Bom, hoje nós começamos no capítulo 36. No 35,
nós também falamos aí, finalizando a sexta-feira, falando sobre os descendentes de Jacó. Então, vamos falando aí os filhos, eu relatei para vocês aí de Esaú, eu não vou relatar todos, porque a gente vai vendo ao longo do ano aí, porque ali deu origem a um povo, e por conta disso nós vamos falando. Ok, pessoal? Para não ficar muita informação. Então, aqui, na realidade, o capítulo 36 começa falando que faz referência também lá em Crônicas, tá? Então, quem quiser pesquisar um pouco mais, lá em Crônicas, capítulo 1, do versículo 35 ao 37, vai falar sobre os descendentes de Esaú. Depois nós vamos falar sobre os descendentes de Seir, que também falam lá em Crônicas, e também os reis de Edom, que também falam em Crônicas. Então, só para não ficar repetindo, tá lá. Então, quem quiser ver, o primeiro capítulo vai falando sobre tudo isso de uma forma mais resumida, mas tá lá. Amém? Bom, os descendentes de Esaú. Vamos lá, pessoal. Os descendentes de Esaú são os que são de Edom. Então, nós vamos falar sobre esse povo, viu? Sobre os edomitas aí, né? Que são o quê? Um povo chamado que eles eram, significava vermelho, né? Isso, existe inclusive várias especulações do porquê dos edomitas ser chamados de vermelhos, né? Por que ser vermelhos e coisa e tal. Aí uns estudos falam que é porque o cozido que Esaú preparou era vermelho. Outros falam que porque ele era ruivo, né? E por essa cor talvez meio avermelhada, o cabelo ruivo, se falasse que ele era, deu origem do vermelho. Outros ainda falam que era a questão das montanhas, o arenito vermelho das montanhas. Então, muita especulação, a Bíblia não nos fala, mas só para vocês entenderem aí por que fala sobre isso aí. Mas que seria ou ruivo, ou guisado, ou ainda esses rochedos vermelhos lá, as montanhas daquela época. Amém? Capítulo 36 narra, na realidade, a descendência de Esaú, e depois mostra que ele pegou tudo que tinha, né? E aí, o que ele faz? Aos poucos, né? Que não era pouco, aliás, né? Ele ajuntou muita coisa, tanto é que quando Jacó se encontra com ele, quer entregar algumas coisas para ele, ele fala, não, mas eu não preciso, já tenho bastante coisa também, ele até rejeita, né? Depois de muita insistência de Jacó, ele fica com os bens. Então, aqui, na realidade, o que ele faz? Ele pegou tudo e se aparta de Jacó, né? Ele falou, olha, tá aqui, eu vou pegar todas as minhas coisas, tá muito, né? Muita coisa para a gente viver num único espaço, né? Porque Jacó já dava ali, né? Jacó já tinha dado para viver, não dava para viver com Jacó no mesmo espaço. Então ele vai para longe do irmão. Então pega tudo que tem e vai para longe do irmão. Aliás, essa passagem lembra muito o quê? Aquela passagem de Abraão com Ló. Lembra? Que Abraão já era riquíssimo, os pastores de ambos começaram a discutir. E aí Abraão, naquele momento, se separa de Ló, e a vida dele, inclusive, começa a andar de uma forma extraordinária. Não que não estivesse andando, mas dá um boom aí, quando ele se aparta de Ló. E aqui Esaú e Jacó estavam vivendo no mesmo espaço. Porém, o que acontece? Ambos riquíssimos, daqui a pouco não tinha espaço para todo mundo. Naquela época, até com o mesmo gado, enfim, o rebanho, no mesmo lugar, consumindo, né, o mesmo terreno, não dava, não tinha como. E por isso fixou-se. Ele saiu e se fixou lá no Monte Seir, né? Este é o registro da descendência, na realidade, que fala de Esaú, pai dos edomitas no Monte Seir. Amém? Então, essa é o que fala da descendência dele. Eu não vou falar sobre cada filho dele, tá bom? Todo o capítulo diz respeito à história de Esaú, nesse capítulo 36. Muita atenção é dada, inclusive, sobre a descendência de Esaú. Por quê? Pelo fato dele ser irmão de Jacó. Simples assim. Porque a história, por exemplo, vamos falar sobre Israel de Deus, sobre Jacó. Nós vamos começar a falar aí dessa semana sobre a história forte de Jacó, os filhos dele, né, cada um, o que vai acontecendo com cada um. Mas aqui é falado por quê? Por conta de ser irmão de Jacó e também filho de Isaac. Anos mais tarde, os descendentes de Esaú, né, os edomitas, demonstram uma atitude muito, não muito amigável, inclusive com o povo de Israel. Não sei se vocês lembram, o que acontece? Quando o povo vai passar lá, o Josué pega o povo, vai passar pelos edomitas, pede para o rei lá para que eles pudessem passar por lá. Eles só queriam passar porque os edomitas estavam no meio do caminho, onde eles iam peregrinar para a terra, né, para Hebrom. E os edomitas negam a passagem lá. Inclusive foi lá, pediu, falou, tem que pagaria alguma coisa se fosse o caso, e os edomitas negam essa passagem. Então, aqui a gente já começa a ver uma animosidade, quer dizer, não tinha muita amizade aí dos edomitas com o povo de Israel, e nós vamos ver ao longo da história, né, que relaciona muito sobre isso. Esse capítulo relaciona também os nomes dos reis
os reis de Edom. Então, no capítulo 36, vai falar sobre os reis de Edom, que lá na frente também em Ezequiel, nós vamos ver muito sobre isso, a punição deles, né? E aí o que acontece? Como se não houvesse reis ainda, não havia ainda em Israel, mas havia ali em Edom. E aí fala também sobre os príncipes de Esaú, ok? Eles então povoaram o Monte Seir e rapidamente transformaram-se em uma poderosa nação. Então a gente vê que os edomitas não era qualquer um também, até porque tinha promessa também sobre Esaú, eles dominaram e começaram a ser uma grande nação. E vamos ver, como eu falei para vocês lá em Josué, esse problema deles aí na passagem por aquela terra, para caminho da terra prometida. No livro de Obadias, só para vocês terem ideia, é uma profecia e é um juízo, um castigo sobre o povo de Edom. Eles foram um dos que saquearam Judá na destruição de Jerusalém pelos babilônios. Então a gente vai ver também na história da Babilônia lá. Quando eles vão invadir, a Babilônia vai invadir Jerusalém para destruir tudo, os edomitas também foram lá e saquearam, se aproveitaram da situação. Então a gente vê cada vez mais o texto vai mostrando que era um povo inimigo do povo de Deus. Tanto que tem castigo, a gente vai ver, somente no livro de Ezequiel, que o Senhor fala sobre castigo a alguns povos específicos. Por quê? Porque ao longo de toda a Bíblia vai falando sobre esse povo que era inimigo do povo de Deus. Então a gente vai ver livros falando muito sobre isso, como a gente vai ver em Jonas, né, o povo de Nínive, então a gente vai começando a ver todo esse povo que vai sendo relacionado ao longo dos capítulos aí dos livros da Bíblia. Amém? O último edomita famoso que aparece na Bíblia, segundo os estudos, e eu fui procurar realmente, tem base bíblica, se alguém quiser, é o cruel Herodes, o Grande, responsável pela chacina, né, das crianças da Judéia. Lembra quando Jesus estava para nascer, e para nascer, e ele manda executar todas as crianças, estão lembrando? O nascimento de Jesus, não sei se vocês lembram dessa passagem, que ele manda lá matar todas as crianças lá, e dá aquele rebu lá, inclusive, né, o Jesus sai daquela cidade, nós com o pai, né, com o pai e com a mãe, sai daquela cidade, vão para outra cidade, depois volta, assim que Herodes morre, não sei se vocês lembram aí. Então, inclusive, cujo filho dele matou João Batista também e enviou o Senhor Jesus a Pilatos para condená-lo à morte. Então, a gente vê aqui que os edomitas não eram um povo fácil, tem história falando com esse povo. E acho que é por isso até que faz muita referência deles lá na frente. Amém? Então, esse aqui é o capítulo 36. Talvez um pouquinho mais difícil de entender, mas por quê? Porque está falando, na verdade, da descendência de Esaú. É importante a gente saber por quê? Porque tem a descendência dos edomitas. E nós vamos ver na história lá na frente quem é esse povo. Então, muitas vezes, a gente fala, poxa, mas por que de tal coisa? Porque a gente tem que estudar isso, por exemplo. Porque você vai ver que de Ló saíram os moabitas. Os moabitas também eram o quê? Os amonitas e os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Então, toda vez que a gente passar alguns que eu falar para vocês, é porque lá na frente nós vamos ver que é importante. Então, nós vamos saber de onde vem a origem. Então, os edomitas vêm da origem de Esaú. Amém? Livros com mais história, a gente vai caminhar um pouco mais fácil. Outros talvez nem tanto, por conta da quantidade de informações. Amém? Capítulo 37. Agora nós começamos a falar sobre José. Que história maravilhosa. Aliás, né, eu vou até antecipar. Era a palavra que eu ia ministrar no sábado dos homens. O Senhor me deu José, não falei nada para ninguém, né? Até falei, poxa, mas no livro de Gênesis, o Senhor me deu José, toda a história de José, era o que eu ia estar ministrando para os homens no sábado. Aconteceu que os homens, né? Sabe como é que é homem? Apareceu 2 lá e nós fomos ministrados pela bispa, glória a Deus, pela vida dela, que nos ministrou também os homens, amém? Mas aí no próximo encontro, se o Senhor permanecer essa palavra, amém, senão nós vamos para outro. Mas aqui nós vamos mergulhar um pouquinho na história de José, amém? Uma história importante, um camarada que teve uma vida difícil, mas a gente vai ver que muitas das vezes a nossa vida assemelha a vida dele, aquilo que ele passou, e também nos dá experiências e informações para a gente ver como é que nós vamos conduzir a nossa vida. É igual em alguns pontos, algumas coisas que ele errou nós poderíamos ter feito diferente, então vamos fazer diferente a partir de agora, se não o fizemos. Amém? Então o capítulo 37 fala sobre o quê? Sobre um sonho que levou José a ser vendido. Então no capítulo 37, fala o quê? Que habitou na terra de Canaã, tinha José 17 anos, quando relata a história.
onde mostra que era filho mimado de Jacó, possuía intimidade com o pai, ele estava ali muito próximo, até por ser o primeiro filho, né, de Raquel, ou seja, uma quebra de esterilidade, a mulher amada, lembra? Olha como que uma coisa, tem que prestar atenção naquilo que está sendo ministrado, por quê? Eu tinha que perder, como diz o mundo aí, o fio da meada, né? Lembra que Raquel era estéril, né? Ele teve que casar com Lia, depois casou com Raquel, que era amada, por conta de Labão, ludibriou ele, depois tal, ela ficou estéril por um bom tempo, até que o Senhor orou, né? Jacó orou, ela orou, e o Senhor quebrou a esterilidade, então ele teve José, o primeiro filho que Raquel deu para ele, então era um filho muito mimado e amado, porque era o primeiro filho que a mulher que ele mais amou, né, ou que ele amava, deu para ele. Então, um filho mimado aqui, como diz a palavra, mimado pelo pai. Era fruto de sua velhice, e isso lhe causava ódio por parte dos irmãos, inclusive porque não o tratavam bem, porque sabia que o pai o mimava, que o pai tratava diferente, fala sobre uma túnica que o pai preparou para ele, então era o queridinho do papai. E por isso, lógico, né, não eram poucos irmãos, tinham vários irmãos aí, né, só tinha 11 para ter inveja dele. Então tinha-se muita inveja de José. Pois bem, José então tem um sonho e resolve contar para os irmãos. E aí, nós vamos ler aqui, versículo 7 até o versículo 9. Mas é importante a gente lembrar o quê? Muitas vezes, nosso grande problema, e aqui a gente vai ver as consequências, quando a gente conta um sonho, né? Sonho, tem coisas que tem que ser guardadas em segredo de oração. Eu vejo a bispo ministrar isso direto. Olha, eu tenho um sonho, guarde em segredo de oração. Nem sempre aquele que você vai contar compartilha o mesmo desejo. Aqui a gente vai ver que ele tem um sonho importante, ele relata esse sonho e por isso, né, tem inveja sobre a vida dele. Vamos ver o que fala o sonho no versículo 7 até o 9. Diz assim. Você está conectado no? 5G. Opa. Muita gente reclamando que está travando. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. O pessoal está reclamando de casa, está no 5G, então a nossa transmissão está ok. Para mim está normal aqui. Como nós temos 120 MB aqui, nós temos mais de 10 de upload aí. Então, se alguém tiver problema na transmissão, às vezes a sua transmissão pode estar com algum problema na internet onde você está, ou 3G, 4G, enfim. Porque a nossa transmissão está ok. Acabei de verificar aqui, pessoal. Vamos ver o que diz aqui no versículo 7. E aí, a bispo, por favor, vai me falando esse melhor aí, pessoal. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam-se e se inclinavam perante o meu. Então disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Ele contou um sonho aqui, que na verdade os irmãos iam se inclinar contra ele, era o que dava a revelação do sonho, falando sobre as 11 estrelas. Quer dizer, ele já tinha tido um sonho, né, dos irmãos se inclinando quando ele viu os feixes lá, ele não se conteve, ainda conta o segundo sonho para os irmãos. Né? Fala sério, já teve inveja, os irmãos já estavam com raiva dele, já estavam falando, ele ainda vai lá e conta mais um sonho dele. E muitas vezes, quando a gente conta o sonho, traz consequências. Por quê? A gente desperta a ira de quem não sabia de nada, né? E às vezes aquilo não que a promessa não vai se cumprir, porque ele contou o sonho e vai deixar de se cumprir. Não, a promessa não vai deixar de se cumprir. Mas a gente pode tomar um caminho mais longo, por quê? Porque nós, com a nossa boca, muitas vezes a gente não consegue ficar fechada, conta um sonho e esse sonho gera inveja, como aqui gerou inveja para aquela turma toda. Um sonho gerou inveja para os irmãos, e aí nós vamos ver as consequências aí. Os irmãos, então, tiveram inveja dele, reclamaram, foram falar com o pai ainda, né, também se fez desentendido, mas falou, poxa, peraí, então quer dizer que agora a cabo você vai ser maior do que nós, até a mim, coisa e tal. Quer dizer, eu estou falando muito com o pai, até porque também o pai ele era o queridinho, né? O pai tentou botar panos quentes, mas a situação se agravou. Ou seja, aquilo que eles já tinham raiva do irmão pelo fato dele ser mimado, né, pelo pai, ser o mais querido pelo pai, o negócio agora só se agravava. Aqui o que muito os estudos sugerem, como aqui José tinha 17 anos, muito possivelmente o irmão dele deveria ser bem menorzinho, tanto que não estava com os outros apacentando. Ele era o mais novo, teoricamente, né? Depois vinha Benjamim. Então, com 17 anos ali, ele
próximo do pai, talvez naquela idade, muito possivelmente, deveria estar com os irmãos e não estava. E aí o que acontece? Os irmãos apacentavam o rebanho em Siquém. Então, ali saíam, né, para a caminhada para apacentar o gado, né? O rebanho era um pouco mais longe, porque não dá para ficar comendo só ali próximo. E aí o que acontece? Chamou Jacó e enviou para saber notícia dos irmãos. Olha, faz o seguinte, José, vai lá, até Siquém, vê lá onde seus irmãos estão e vê se vai tudo bem, vê o que está acontecendo por lá. E aí Jacó tinha 17 anos, o pai dá essa instrução, ele imediatamente vai cumprir, vai alegre, né? Porque estava indo ver os irmãos. Embora os irmãos não o amassem da mesma forma, mas o amor dele era maior. Ele tinha um amor pelos irmãos e vai contente, né? Contente ver os irmãos. De longe, quando avistaram José, aí a história tomou uma proporção um pouco maior. Planejaram o mal contra ele, né? Automaticamente, quando viram o irmão vindo, lá vem o sonhador. Primeira coisa que fizeram, lá vem o sonhador, e aí o que acontece? Vamos matar ele. Né? Vamos matar ele, porque você viu o que ele falou? Ele falou que vai ser maior do que nós vamos se inclinar para ele. Aqui começa toda a mudança, começa toda a transformação da história de José. Aquele rapaz que teve um sonho, que apenas contou o sonho, e ele não contou o sonho para um estranho. Você está conseguindo entender o que essa palavra também está dizendo com você hoje? Muitas vezes a gente acha que porque nós estamos contando para alguém que está muito próximo ou muito ligado da gente, né, está nos eximindo de viver algumas coisas. Muito pelo contrário. Aqui ele não estava contando para nenhum estranho. Ele contou para os irmãos. E agora, quando ele vai ter com os irmãos para saber notícia e trazer para o pai, o que os irmãos fazem? Tentam matar ele. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele, vamos jogar numa cisterna. E Rubem não queria que fizesse isso, né? Apesar de toda a raiva dos irmãos, Rubem foi o único que estava tentando defender ele. Aí ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele numa cisterna, a gente deixa lá e depois a gente vê o que a gente faz com ele. Qual que era a ideia de Rubem, como diz inclusive as escrituras? Que a ideia de Rubem era jogar ele nessa cisterna, esperar os irmãos esquecerem ou se afastarem de lá e ele ia resgatar o irmão de lá para que o irmão fosse levado de volta para devolver o irmão para o pai. Então era o único, nessa situação toda, que queria, apesar de ter raiva do irmão, né, de tudo, por ele ser mimado, mas não queria a morte do irmão. E aí o que acontece? E chegando, José, logo chegou próximo deles, despiram José da túnica, a tal túnica que causava, inclusive, inveja dos irmãos, e jogaram numa cisterna sem água. E como vinha de encontro uma caravana, né? Na verdade, aqueles andarilhos, pessoal, mercadores, né? Que levavam coisas de um lugar para outro, que eram ismaelitas, que vinham de Gileade. Provavelmente trazia o bálsamo de Gileade, que a gente tanto conhece aí. Mais para frente nós vamos falar também sobre isso. Então, presta atenção. Os ismaelitas vinham vindo, e aí o que acontece? Eles falaram, faz o seguinte, para que nós vamos matar ele? Vamos ter lucro com ele. O que a gente faz? A gente vende ele, além de não precisar matar ele, ainda tem de lucro com ele. E aí eles decidem, né, entregarem o irmão como mercadoria. E aí eles negociam com o ismaelita, aquele que estava lá na cisterna. E vendem o irmão por 20 pratas, 20 ciclos de prata. Venderam José por 20 ciclos de prata. Presta atenção o que um sonho vai fazendo com o camarada. Não que ele só contou o sonho. Ele só contou o sonho e olha as consequências que isso trouxe sobre a vida dele. Presta atenção. Rubem, quando soube do que aconteceu, rasgou suas vestes, mas assim, enquanto ele virou as costas para fazer qualquer outra coisa, a Bíblia não relata, mas fala que quando ele voltou, ele rasgou suas vestes quando ele ficou sabendo o que tinha acontecido, mas já era tarde demais. Já tinham vendido o irmão por 20 ciclos de prata. E aí o que acontece? Rasgou suas vestes, os seus irmãos decidiram então matar um bode, molharam a roupa de sangue e sugerindo de que José teria sido comido, né, pelo bode, por qualquer outro animal. O que eles fizeram? Logicamente não é por um bode, mas por um leão, sei lá, qualquer outro animal, sujaram as vestes, a túnica dele, para levar para o pai, mostrando para o pai que o irmão tinha sido morto. Olha, né? Olha o que aconteceu. Jacó, quando eles chegam a encruzilhar Jacó reconheceu a túnica, evidentemente, porque ele não deu uma túnica qualquer para o filho. E quando ele viu, chorou por vários dias, não aceitou, inclusive, nem ser consolado pelos filhos. Tamanha dor que aquele homem estava sentindo. Ora, era o filho querido dele, o mais amado, né? Tratado diferente dos outros. Inclusive, quando você vai ver a novela para José do Egito,
você vai ver que lá, diz que o pai está ensinando matemática, não relata nada disso, né? Lá você vê que está ensinando ele a ler, escrever, na verdade, isso foi capacitando ele no meio do caminho, aí nós vamos ver bem isso. Mas o que acontece? Era tratado diferentemente, talvez até realmente o pai estivesse ensinando alguma coisa a mais para ele, uma vez que ele tinha mais proximidade com o pai, ficava mais tempo com o pai, tanto que os outros irmãos estavam no rebanho e ele estava lá, sentado lá com o pai. No meio do caminho, os midianitas venderam José para Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. Quer dizer, eles venderam o irmão e no meio do caminho, né, os ismaelitas viram outra oportunidade de negócio e venderam para Potifar, que era a guarda, né, de Faraó no Egito. E aí nós vamos ver que essa história ainda vai ter um outro rumo. Bom, no capítulo, aí termina o capítulo 37. No capítulo 38, vai sair um pouquinho desse contexto. Por quê? Vai parar um pouquinho a história de José e acontece algumas coisas no meio do caminho. O pai está triste, toda aquela situação. José vai, a Bíblia fala que ele vai lá para a casa de Potifar. Quer dizer, é levado para lá, nós vamos ver no próximo capítulo, capítulo 39. Mas no 38 começa a narrar uma outra história aí no capítulo 38, que é o quê? Judá. Judá era justamente aquele que queria, né, vender o irmão, que vendeu o irmão e teve lucro, aquele que realmente era o que mais queria fazer mal ao irmão. Olha o que é uma consequência. Eu estava agora há pouco revendo tudo que eu tinha preparado e cada vez o senhor falando mais coisas, né? Olha as consequências de Judá, o que trouxe sobre a vida dele o ato que ele fez. Quando a gente fala, olha, que aquilo que você plantar, você vai colher, isso é líquido certo, né? A gente sabe o seguinte, pecado é pecado, né? O Senhor nos perdoa, né? Não se lembra mais, mas o fruto do pecado nós vamos colher. E Judá foi aquele que mais instigou para que fizesse mal ao irmão, tanto que foi que sugeriu, inclusive, a venda. Primeiro matar e depois vender o irmão. Então, olha, porque agora nós vamos falar justamente desse irmão que fez tudo isso, né? Ou talvez o maior causador da história de José, o personal da fé de José. E aí o que acontece? Judá deixa seus irmãos, no capítulo 38 fala que ele deixa seus irmãos e passou a viver na casa de um homem chamado Adulão, né? De um homem adulão chamado de Irã. Ali encontrou uma mulher cananeia, casou-se com ela e gerou alguns filhos. Homem de Adulão é uma cidade, desculpa, uma cidade de Adulão, chamado Ira, né? E aí o que acontece? Ali ele encontrou duas mulheres cananeias e se casou com ela. Esse matrimônio, com uma mulher cananeia, quase arruinou a família de Judá, já lá atrás, em casamentos anteriores. Estão lembrados? Havia sido ele, aliás, por várias vezes a gente vê Abraão evitando, né, um casamento com os cananeus. Depois a gente vê Isaac fazendo a mesma coisa, evitando um casamento com os cananeus. E aqui a gente vê o quê? O que acontece? Aqui Judá vai justamente e casa com uma mulher cananeia. Então presta atenção, porque isso vai trazer consequências. O primeiro filho de Judá chama-se morreu porque era mau, e pelo costume do levirato, o segundo filho, Onã, deveria se casar com Tamar, que era a mulher dele, a viúva de seu irmão, e criar um filho para seu irmão. O levirato era chamado casamento de cunhado. Por quê? Naquela época, se um camarada não casasse e não tivesse filho, outro da própria descendência tinha que casar com essa mulher para continuar gerando uma descendência, dar um filho homem para ela. Então, era assim que funcionava naquela época. Sabia Onã, que era o segundo filho de Judá, né? Depois que o morreu, ele era o mais velho. Que não seria, se ele tivesse um filho com ela, que esse filho não seria dele. Então, todas as vezes que ele tinha uma relação com ela, com o Tamar, ele deixava o sêmen cair na terra para que não desse a descendência do irmão. Por quê? Porém, ele fazia isso, e isso era mal perante o Senhor, que inclusive o fez morrer. Aqui tem vamos fazer um parênteses aqui. O pecado de Onã não foi querer dar, o pecado que gerou aqui para ele, foi querer não dar descendência para o seu irmão, deixando assim de cumprir as leis da época do levirato, em que ordenava que o homem morresse
né, não podendo dar filhos, o parente mais próximo casaria com a viúva e dar-lhe-se a descendência. Então, muito se fala dessa passagem, por conta do semente cair na terra. Lá em Levítico, nós vamos ver algumas coisas sobre isso. Mas aqui, na realidade, o que ele estava fazendo de errado? Ele não estava dando descendência, né? Não cumprindo o levirato. Ele não estava cumprindo aquilo que as escrituras diziam naquela época. Então, o irmão morreu, ele tinha que casar com a mulher da descendência. O filho seria descendente do irmão e não dele. Por isso, ele fazia todas essas coisas. Só que qual foi o custo disso? Não agradou a Deus e ele morreu. Amém? Então, muito cuidado quando você for pesquisar isso na internet, para você não ler um monte de coisa aí. Então, muito cuidado. Assim sendo, o que acontece? O que Judá fez? Ora, eu preciso resolver um problema. Né? Meu filho já morreu o outro que também, né, não cumpriu o que tinha que cumprir. Faço o quê? Agora só tem um menor dentro de casa, né? Um que não poderia dar filho ainda. Então, o que ele faz? Assim sendo, enviou Tamar, que ela fosse para a casa do pai. Olha, vai viver com o seu pai, até que eu possa criar o meu filho, até a hora que eu puder dar ele, para que você tenha uma relação com ele, ele venha te dar um filho. Então, esse foi o tratar de Judá com Tamar, a viúva, sua nora. Preste atenção aqui, porque olha as consequências de Judá, o que foi trazendo sobre a vida dele. Né? Um erro que ele cometeu, uma situação, quis matar José, e olha a situação que aconteceu na vida dele, o rumo que tomou ela. Assim sendo, então, enviou ela para a casa do pai. Tempos depois, o que acontece? Morre também a mulher de Judá. E passado o luto, o que ele faz? Ele foi ver os tosqueadores que cuidavam das suas ovelhas, do seu rebanho lá em Timá, que era justamente próximo da cidade onde ele enviou Tamar. Então, presta atenção, a mulher dele morreu, ele foi ver lá os tosqueadores que cuidavam do rebanho dele, que ficava lá perto onde estava a nora dele. E aí falaram para Tamar, olha, o seu sogro vem vindo tosquear as ovelhas, ela trocou as suas vestes, ficou disfarçada na entrada da cidade, no caminho por onde ele passava. E aí, olhando, pensaram o quê? Ser uma meretriz, ou seja, ser uma prostituta daquela época. Uma meretriz. O que ela fez? Ela ficou sabendo que o sogro vinha, ela se trocou, colocou outra roupa e ficou lá. Ele cobriu provavelmente o rosto para que o sogro não a reconhecesse. E aí o que acontece? Tamar tinha feito isso porque viu o quê? Por que ela fez tudo isso? Antes de mais nada. Porque ela viu que o filho ia crescendo e que não procuraram ela para dar o filho dele, o outro, selar, não deram selar para ela para poder ter relação com ele e continuar a descendência, como era a lei da época. Então ela viu que alguma coisa não estava sendo cumprida. Então o que ela faz? Ela se disfarça e vai até lá. Judá, quando vê, ela se encanta, estava viúva, coisa e tal, e pede para se deitar com ela. Então ela disse, mas o que dará a você para se deitar comigo? Ele falou assim, faz o seguinte, eu vou te mandar um cabrito aí, né? Era a moeda, talvez, da época, né? Uma das moedas. Ele falou, faz o seguinte, daqui, eu vou chegando, quando eu voltar, eu pego um cabrito e mando enviar para você. Ela falou, mas quem que me garante? Ela falou, não, tudo bem, mas quem me garante se vai enviar esse cabrito? Então me dá alguma coisa antes disso, para que fique em garantia. Olha que mulher astuta, né? Fala sério, né? Ela fala assim, faz o seguinte, me dá alguma coisa para que fique em garantia e eu saiba que você realmente vai me enviar o cabrito. E aí o que ele faz? Ele falou, mas o que eu vou te dar então? Além do rebanho, para ficar nessa garantia. Ela então pede algo, e ela pede o quê? O que te dou eu? Ela fala assim, olha, faz o seguinte, me entrega o selo, né? Ou seja, o selo que ele dava, um cordão, né? E o cajado também para que entregasse para ele. Para ela, para ficar em garantia. Ele perguntou então, e ela entregou e ele possuiu. Ele acabou entregando para ela o que ela pediu, né? Não era nada, talvez, excepcional. Ele ia enviar o cabrito, depois ele falou, envia o cabrito, você me devolve o que eu te entreguei. Ok. Ali ele deitou-se com ela, ela se entregou para ele e ela, passado um tempo, engravidou dele. Então, de quem que ela engravidou, pessoal? Só para não perder o fio aí. Ela engravidou do sogro. Preste atenção no que aconteceu. Ela se trocou uma outra roupa, se disfarçou de meretriz, deitou com o sogro, porque o sogro não enviou o filho, né, que cresceu para ter com ela, como era combinado e como ele tinha prometido. Ela fez tudo isso, deitou com o sogro. E aí, agora ela teria realmente uma descendência ali do filho dele, porque deitou com o próprio pai. Né? O pai, no caso aqui,
do filho Er. Então, o que acontece? Passado um tempo, enviou, por intermédio do seu amigo, um cabrito para que lhe entregasse a mulher, a tal mulher, e para que ela devolvesse aquilo que era dele. Chegando o amigo lá, não encontrou a meretriz. Perguntou na cidade, ninguém conhecia essa tal meretriz. Que meretriz é essa? Que mulher é essa? Ninguém conhecia a mulher. O que ele fez? O homem voltou para ajudar e falou assim, olha, eu fui para lá, não encontrei a mulher, não tenho o que fazer, não dá para me entregar. Ele falou, então vamos abafar o caso, vai ficar pior para mim, é melhor ela ficar com isso aí que ela pegou, do que eu tentar explicar isso para todo mundo. A situação era complicada. Eu queria explicar o quê? Eu mandei um cabrito para a mulher que eu dormia, a mulher não me devolve minhas coisas, ele ia passar vergonha. A mulher te roubou, te enganou, Judá. Então, para não passar vergonha com a história, ele falou, abafa o caso, deixa como está. Deixa ela com o que eu entreguei. Passados-se 3 meses, chega a notícia que sua nora Tamar tinha se prostituído e estava grávida. Então, o que acontece? Imagina, o camarada mandou a nora para lá para ficar com o pai até que o filho dele crescesse. Embora ele não cumpriu a parte dele, mas ele queria que ela cumprisse a dela, que era o quê? Esperar. Até quando? Não sei. Mas ele queria que ela esperasse. Quando chega a notícia que ela está grávida, o que ele faz? Ele manda trazer ela. Então, traga para que a gente coloque ela em praça pública e que ela seja queimada viva. Naquela época era o seguinte, a mulher traiu ou não cumpriu, né, um mandamento, uma lei daquela época, o negócio, o chicote estralado mesmo. Então, traz e queima a mulher viva, e assim vai mostrar para que outras não façam a mesma coisa. E aí o que acontece? Tamar, então, manda um recado para o sogro. Estou grávida do homem que me entregou um selo, o seu bordão e o seu cajado. Estou grávida desse homem. Você, por acaso, conhece? Ela manda para ele o recado. Aí o que acontece? Judá, evidentemente, reconheceu o seu erro. Inclusive, ele disse que ele fala que ela era mais justa do que ele. Por quê? Ele estava alegando, ele sabia que ele tinha que ter enviado um filho e não enviou. Ele não cumpriu a parte dele. E aí, não adiantava isso justificar. Ela fez errado? Fez. Mas ele também fez e não cumpria aquilo que ele tinha prometido para ela, enviando ela para lá até que o seu filho crescesse. Então, ele faz o quê? Ele tinha que ter entregado o filho dele, que era o filho Selá, para essa mulher e não entregou. Chegou, então, a hora, aí a Bíblia relata nos últimos versículos, chegou a hora, então, de Tamar dar à luz, e era gêmeos. Nasceram e se chamaram Zera e Pérez. Esse é o capítulo 38. É punk, né? Fala sério, o capítulo 38 é um capítulo pesado, porque a gente vê aqui as consequências de Judá, o que ele fez, o que ele trouxe sobre a vida dele aí, né? E a gente viu que o irmão também... Olha o que um pai, quando tem uma atitude errada, o efeito cascata que vai trazer sobre os filhos. O primeiro filho morreu, o segundo não cumpriu o que o outro fez, também morreu, né? E aí foi uma consequência, quer dizer, uma desonra para esse homem, depois o homem tentando com a nora. Olha as consequências de um ato. Então, preste atenção. De um sonho, de uma inveja desse filho, gerou uma série de coisas, e José está aí, ó. Está navegando aí, né, indo para o Egito. O capítulo 39 vai falar sobre José na casa de Potifar. Então, o que acontece? Aqui José chega no Egito, tudo lindo e maravilhoso? Não, né, meu? O cara era escravo, gente. Como lindo e maravilhoso? Chegou no Egito, uma terra grande, mas o cara era um escravo. E o que acontece? Mas Deus era com ele, era com ele, apesar de ser escravo, não era qualquer escravo, e a gente vai ver por que isso, né? Deus era com ele, tinha uma promessa sobre a vida dele, afinal ele já tinha um sonho, os irmãos acreditassem ou não, tinha um sonho sobre a vida dele, e isso ia se cumprir, e é isso que nós precisamos entender. A gente não precisa sair contando sonho para todo mundo. Se Deus deu uma revelação, ele vai cumprir na tua vida, ponto, acabou, não precisa contar para ninguém. Deixa Deus fazer. Aí a gente conta e fica dando volta na montanha, né? Então presta atenção. José foi levado para a casa de Potifar, que era capitão da guarda de Faraó. O Senhor era com José e o prosperou naquela casa. Quer dizer, José chegou naquela casa, por mais que Potifar fosse um homem importante na corte lá da guarda, a vida dele era uma vida monótona, talvez com algumas riquezas, mas não igual quando José chegou. Quer dizer, José chegou ali e começou a prosperar a casa do camarada. Tanto começou a prosperar que o cara foi dando tudo que tinha para José lá, ó, José, começa a cuidar disso aqui. Sabe quando você fala pro cara, ó, cuida da copa? Você vê que tá indo bem, não, cuida também da faxina da casa. Começa a cuidar do campo também, porque, meu, não sei, o cara, ele bota a mão, ele consegue resolver.
Olha só, por isso que na novela, quando passou, fala que o pai de José estava ensinando matemática para ele. Lógico, né, meu? O cara chega lá, era um escravo, hebreu, né? Chega lá no Egito, pô, coloca na casa do camarada, o cara começa a confiar nele, por quê? O egípcio não é bobo, começou a ver que onde o cara colocava a mão, ali prosperava, o cara fazia acontecer. E aí começa a dar todo o domínio para ele. Vendo Potifar que o Senhor era com José, colocou para administrar tudo que possuía. E prosperou, chegou na casa de Potifar, assim como também no campo. A prosperidade foi chegando na casa de Potifar, foi chegando no campo. A Bíblia relata que até no campo, ou seja, aquilo que Potifar tinha, sei lá, de plantação, que era direito dele, das terras dele, aquilo chegou prosperidade também. Então, quer dizer, o camarada imaginou, pô, até ontem não acontecia nada. Agora chega esse camarada, começa a cuidar da minha casa, tudo vai indo bem, o campo tá me vindo notícia boa, quer dizer, meu, é como se fosse um amuleto de Potifar. Potifar falou, meu, vou ficar com esse cara aqui, esse é o cara, né? Mas por quê? Potifar não entendia. Acho que não entendia, não sabia quem era Deus. Precisava conhecer quem era Deus. Mas Deus era com José, não tinha nada de amuleto, coisa nenhuma. Na realidade, Deus era com José, e onde José colocava as mãos, ali ia prosperar. E José estava sendo o quê? A cada momento, e é isso que muitas vezes a gente não entende na história de José estava sendo lapidado. José passou por um tempo de caverna lá, no buraco, passou um tempo, não se fala quanto tempo que os ismaelitas ficaram com ele até vender para Potifar. Talvez 1 ano, talvez 2, talvez mais, eu não sei. Porque José, só para você entender aí, vou até falar antes do que a gente vai ministrar, José foi ser governador com 30. Você consegue entender? Que ele foi ser governador com 30 anos. Ou seja, ele tinha 17 quando ele foi ver os irmãos e aconteceu o que aconteceu. Pô, são 12 anos para frente. Quanto tempo será que ele ficou na mão dos ismaelitas? Não sei. A Bíblia não relata. Então não pense você que foi fácil. Ah, mas agora ele chegou lá, a vida boa? Não, é bom assim também não. Ele passou um tempo, e esse tempo foi lapidando José. Você imagina quanto José, na mão dos ismaelitas, a raiva que talvez ele tivesse dos irmãos, poxa, eu não fiz nada, eles me venderam, os meus próprios irmãos me venderam. Tem noção do que era isso? Poxa, os próprios irmãos dele vender ele. Só que agora começa a chegar um momento na vida de José que as coisas começam a melhorar. Depois, talvez, um inverno terrível que foi ser vendido, aquela imagem que provavelmente não saía da cabeça dele em um instante, fui vendido pelos meus irmãos, eu podia estar agora com o meu pai, comendo o melhor dessa terra, porque meu pai era bom, meu pai me colocava uma túnica nova, tinha tudo de bom. E olha onde eu estou agora. Talvez ele passou esse tempo todo pensando isso. Mas agora não. Agora ele estava começando a ver uma luz no fim do túnel. Por quê? De toda essa vida de escravidão agora, ele estava podendo viver dentro da casa. Que condições que ele viveu com os ismaelitas. Mas não importa, mas agora José estava vivendo um outro momento da vida dele. Agora ele estava na casa de Potifar, podendo se alimentar de um maná diferenciado, de uma comida melhor, de vestes diferentes. Podiam não ser as vestes festivas que Potifar usava, mas não importa. Mas estava com a roupa diferente, não estava mais com a roupa de escravo. Começava um novo tempo na vida de José. Talvez José aqui falou, agora sim eu realmente me estabeleci, agora eu vou viver o melhor. Mas olha o que fala no capítulo 39, no versículo 8 e 9. Vamos ler aqui. Diz assim, ele, porém, deixa eu ver se eu não perdi nada aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes. Era José homem de confiança, e a palavra fala também que ele era muito bonito, de boa aparência. Com isso, após certo tempo, a esposa de Potifar passou a cobiçá-lo e queria se deitar com ele. Só que aqui a Bíblia relata que várias vezes ela foi tentando ficar com ele. Várias vezes ela foi tentando ficar com o José. Ela queria José, porque José era muito bonito, José estava trazendo prosperidade na casa dela, ela queria ficar com José e foi tentando várias vezes José escapando dela. Agora eu te pergunto, você acha que José não queria, talvez? Talvez até ele quisesse. Ora, o camarada ficou preso um tempão aí, agora tem uma vida transformada, está lá no melhor, mas sabe por que ele não fez nada e ele se recusa a ter relação com essa mulher? Porque ele temia a Deus. Simples assim, ele temia a Deus. Isso não quer dizer que ele não quisesse. Ele poderia até querer,
Mas ele temia o Senhor, e o temor dele o colocou ele em segurança. Só que muitas vezes o nosso temor, às vezes no primeiro momento, pode pensar a gente que custa caro. Temer a Deus custa tão caro, pode até custar. Mas eu não falei para vocês na semana passada, é melhor você estar com Deus no deserto do que sem Deus em qualquer outro lugar? É melhor você temer a Deus e pagar um preço, que para você parece um preço caro, mas lá na frente você vai ver a glória de Deus. Olha o que fala no versículo 8 e 9. Ele, porém, se recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele em minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus. O que eu acabei de falar para vocês? O que ele falou? O cara me confiou a casa dele. Eu mando em tudo aqui. Só no mando dele. Só a única restrição que ele me colocou é para não mexer com a mulher dele, para não mexer com você. Ele falou, ele me confiou tudo. Pensa um camarada pegar um hebreu e dar toda a casa dele no comando do cara. Um cara que ele talvez não conhecesse. Quantos egípcios teria lá no Egito que poderiam ocupar essa posição? Quantos? Mas José foi colocado nessa casa, porque fazia parte dos planos de Deus. Uma transformação. José talvez estivesse aqui no ápice, porque hoje eu tenho tudo. Eu estava sem nada e agora eu estou vendo grande prosperidade que eu posso viver. Mas agora ele está diante de um problema. Essa mulher não deixa ele em paz. Mas como ele falou aqui, eu acabei de ler para vocês, por temor a Deus e aquele homem que ele sabia que ele tinha um compromisso, que ele prometeu que não faria nada, afinal o homem tinha aberto a porta da casa dele, tinha dado tudo para ele, ele ia fazer tamanha atrocidade, deitando com a mulher do cara. Era o José, um homem agora que tinha um problema na mão, que era o que? Enfrentar essa mulher. E por várias vezes ela insistia, e José sempre recusava, porém, certo dia, o que ela faz? Ela agarra ele pelo manto, mas ele fugiu e ela ficou com o manto na mão. E aquilo que parecia apenas um possível problema, agora virou um problema grande. Ela não aceitou ser recusada, era uma mulher naquela época, por mais que ela fosse a patifona, como a gente fala, né, porque a Bíblia nem relata o nome dela, por mais que ela fosse bonita, pô, a egípcia, fala sério, naquela época, um camarada que tinha ficado num buraco, assim, ismaelita, pô, e uma egípcia bonitona, que ela devia ser também essa patifona aí. Ele, pô, você acha que, né, mas ele não, recusou, foi, temor a Deus, até, né, no último instante, só que ela não se conteve com isso. Satanás, quando a gente diz não para ele, você acha que ele aceita fácil assim? O que ela faz? Ela puxou a túnica dele. E quando ela puxa a túnica, ela começa a gritar lá no palácio. Né? Ela começa a gritar e chega os guardas lá. Aí os guardas chegam, o que aconteceu? Aí ela começa a falar, olha, acontece que ele tentou me agarrar, tentou me, né, estuprar ela, né, tentou consumir a mulher e coisa e tal, e começa a falar isso. E quando chega a Potifar, né, o dono da casa, ela pega e conta para Potifar o que aconteceu. Olha, aquele teu cérebro lá, né, tentou me seduzir, tentou, né, me bolinar, enfim, tentou ter aquela mulher. E olha a confusão. Aquilo que José não tinha feito nada, simplesmente obedeceu à voz de Deus, se posicionou, mas Potifar não quis nem saber. Nessa hora, Potifar não lembrou que ele era próspero. A novela até relata aí, faz né, uma novela muito bonita, mas a Bíblia não fala nada. Talvez até Potifar soubesse realmente quem era a mulher dele. Mas uma coisa é fato. Potifar lançou aquele homem na prisão. José agora, que estava tendo um sonho, vendo um sonho se realizar, né? Porque agora ele estava saindo de uma condição de escravo, estava sendo colocado na casa de Potifar, tendo uma vida totalmente diferenciada. De repente ele vê aquela torrezinha, aquele castelinho que ele acabava de construir, sendo colocado no chão. E novamente, José sendo colocado no buraco. Só que agora, não só colocado no buraco, mas colocado preso. E mais, por uma injustiça. Por uma injustiça, os irmãos fizeram o que fizeram com ele. Fala se José não estava sendo lapidado. O que é isso?
Quantas vezes a gente fala, mas eu não mereço. O que eu fiz para merecer? O que José fez para merecer? Só porque contou um sonho. Por isso que eu falo que a história de José, a gente se assemelha muito com ela. Porque quantas vezes a gente fala a mesma coisa? Mas o que eu fiz? O que eu fiz? O que José fez para ser lançado no buraco? O que José fez agora? Ele foi honesto. E ser honesto é pagar esse preço. Ele não quis se deitar com aquela mulher. Foi honesto, teve temor a Deus e foi lançado na prisão injustamente. Por um homem que ele fez prosperar. Ele esteve na casa de Potifar, fez a casa de Potifar prosperar. O que era isso? Imagine a dor desse homem novamente sendo jogado no buraco. O que era isso que José estava vivendo, meu Deus? Para e pensa, o que José estava vivendo agora? Lançado lá no cárcere. O cárcere daquela época, querido, não era igual é hoje, não. A chapa está quente hoje, imagina naquela época. Só que acontece, Deus era tão com José, que José mal chegou na prisão, e o que acontece? Foi dada a carceragem para ele tomar conta. Quer dizer, por onde o cara passava, era nítido que ele era melhor que os demais, que ele se sobressaía do que os demais. Tanto que ele chegou na casa de Potifar, começou a prosperar a casa de Potifar. Potifar foi dando um comando para ele, ele chega na prisão, e o carcereiro começa a ver, o carcereiro já não, assim, colocou ele encarregado da prisão, não se preocupava com mais nada. Olha, a partir de agora, se fizer alguma coisa aí dos presentes, fala com o José, o que ele falar está falado. É ele que define aqui. Olha o que acontece com José. Tudo estava a cargo de José. Não acontecia mais nada lá na prisão sem que José soubesse. Era injusto, era injusto. Novamente, José passando por uma situação, mas tudo bem, mas o Senhor estava mostrando que era com ele. Quer dizer, por onde ele passava, seja lá em cima, seja aqui embaixo, o Senhor era com ele, porque ele fazia prosperar o lugar. E aqui, o Senhor estava mostrando que era com ele, tanto é que ele tinha uma condição diferenciada dos demais. Era encarregado de toda aquela turma. Se sobressaiu até na prisão. E esse capítulo termina mostrando o quê? Que José era um servo fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Com sonhos de prosperidade em sua memória, permaneceu fiel ao Senhor. Quer dizer, não se deitou com aquela mulher, não se corrompeu pelo dinheiro. Mesmo sendo injustiçado, ele permaneceu fiel a Deus. Em vez de ceder à tentação, ou até mesmo ao vislumbre de sua ascensão ao poder, ele se manteve intacto. Ele tinha tudo para falar, quer saber de uma coisa? Eu já vivi uma injustiça, agora, sabe o que vai acontecer? Eu vou consumir mesmo. Ele tinha tudo para fazer, ou para dizer não para Deus, e fazer aquilo que o diabo queria que ele fizesse. O que o diabo queria que fizesse? Você acha que o diabo mandou uma mulher feia para ele? Lógico que não. Né? Como diz o pastor Cláudio, mulher feia não tenta ninguém, né? Você acha que era uma mulher feia? Lógico que não era. A tentação foi grande, mas ele fez o quê? Ele resistiu, ele se posicionou. É assim que o servo de Deus tem que se posicionar. Não importa se a tentação é grande ou pequena, nós temos que nos posicionar. Temos que ir diante de uma promessa. Nós temos uma promessa na nossa vida, em função dela que eu vou viver. Ele não se vislumbrou com aquilo que ele estava vivendo momentâneo. Porque ele sabia que tinha uma promessa para ele. E ele não ia perder a bênção por causa de um prato de lentilha. Porque aquela mulher, naquele momento, para ele, significava um prato de lentilha. Errou em contar o sonho, errou. Mas ele não podia continuar errando em outras situações. E aí ele começa a permanecer o quê? Íntegro. Mais ainda. E quando foi colocado no cárcere, sem ter culpa de nada, ainda assim ele podia ficar lá chorando. Eu não quero exercer função nenhuma, só quero chorar por tudo injustamente. Quantos de nós, eu mesmo já chorei lá atrás, no meu passado, eu achava, poxa vida, eu não mereço isso, eu vou chorar, resolver alguma coisa, querido. Todo mundo estava resolvendo, aliás, não tinha ninguém com problema, a gente ia chorar, resolvia, chorava, comovia a Deus e Deus fazia. Não é por muito chorar, por pouco chorar, mas é por fidelidade, por se entregar ao Senhor, colocar Deus, como diz a Midian, como prioridade na nossa vida. Você acha que Deus não era prioridade na vida de José? Acho que era.
Tanto era prioridade que mesmo estando em situações adversas, o Senhor estava com ele, não desamparou ele. O Senhor esteve com ele todo instante. Quem colocou ele na casa de Potifar se não foi o Senhor? Como que Potifar ia pegar um camarada hebreu lá no meio dos ismaelitas como escravo? Quantos egípcios tinha lá que poderia trabalhar para Potifar? Olha se não é Deus, a promessa vai se cumprir. Pode passar o tempo que for, mas ela vai se cumprir. E ela vai se cumprir na vida de José, nós vamos ver na quarta-feira, em nome de Jesus. Amém? Falei demais aí, nós estamos até o capítulo 39. E aí nós vamos ver a história, o que acontece com José depois que ele é colocado na prisão, apesar de ele estar aí numa função, né, como chefe lá, né, como fosse um carcereiro-chefe lá, encarregado de todos eles. A história de José não para por aí. Tem muita coisa ainda para acontecer na vida de José. E nós vamos ver na quarta-feira, em nome de Jesus. Então eu espero vocês quarta-feira. Vamos orar por essa palavra hoje, em nome de Jesus, abençoar a nossa noite, depois esses 4 capítulos extraordinários que nós avançamos bastante, aprendemos bastante nessa noite, né? Glória a Deus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa noite maravilhosa que o Senhor nos preparou, Pai, por esse estudo, por essa palavra, Pai, que ela venha edificar a nossa vida, Pai, que ela venha nos dar sabedoria, Pai, em nome de Jesus, no nosso caminhar, que possamos caminhar, Pai, como José caminhou, não se corrompendo, sendo fiel, preservando os valores, Pai, em nome de Jesus, não vislumbrando aquilo que não é nosso, aquilo que o Senhor não nos deu, Pai, que nós possamos olhar, Pai, para a promessa, para aquilo que o Senhor nos prometeu, Pai, em nome de Jesus. Nos limpa, Senhor, nessa noite, nos purifica, Pai, em nome de Jesus. Nos coloca para viver a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a cada um que está em casa, recebendo essa palavra, a cada um que ainda vai receber, que ainda vai ouvir, Pai, essa ministração, Pai, em nome de Jesus. Entra na casa, entra na vida, nos celeiros, nas famílias, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra possa se multiplicar, Pai, a cada um, aos 4 cantos dessa terra, Pai, a Tua palavra possa chegar em nome de Jesus. E que aonde ela chegar, Pai, ela leve cura, libertação, restauração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que aonde essa palavra chegar hoje, que ela venha trazer cura, restauração, avivamento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, obrigado aí por todos que estiveram conosco aí até às 7 aí. Quarta-feira, tá fervendo aí, vamos ter aí um grande mover de novo, que nós vamos ver o que aconteceu com José lá na prisão, né? Foi colocado como carcereiro, mas a história dele não acaba aí, né? Ora, se Deus era com ele, foi com ele na casa do Potifar, foi com ele no buraco. Ele vai ser com ele agora na hora que sair de lá também. Amém? Glória a Deus, pessoal. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida. A igreja que te ama. Coraçãozinho. Coraçãozinho da bispa, que ela está aqui hoje, né? Faz um coraçãozinho para ela. Bispa, um coraçãozinho para você. Nós te amamos, bispa, amamos todos vocês. Pessoal, um grande beijo, fica na paz e não se esqueça, compartilha aí, tá bom? Compartilha, que tem muita gente precisando ver essa palavra, ouvir essa palavra hoje. Amém, pessoal? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Um grande beijo, tchau, tchau.